Exato, porque senão o cara vai ter que ficar reoperando 500 vezes a parada ali. Não tratou Já operei 42 vezes. Ô, André, mas vamos lá. E eu queria saber também, ô, André, qual a diferença assim, do tratamento fisioterapêutico, né, para osteopatia, né? Porque, na verdade, para você fazer osteopatia, você tem que ser formado em fisioterapia, né? No Brasil, sim. No Brasil, sim. No Brasil, sim. Mas pelo que a gente trocou uma ideia rápida ali, na verdade, é uma formação maior do que a própria faculdade, né, de fisioterapia. São 5 anos de pós-graduação. Você faz a faculdade, você faz 5 anos de faculdade. Ah, são 5 anos de fisioterapia também? São 5 anos de faculdade de fisioterapia e depois você faz mais 5 anos de pós-graduação em osteopatia. É que na minha cabeça, assim, osteopatia, fulano é osteopata. Eu achei que ele estudasse 1 ano e meio, igual uma pós-graduação comum. Não, 1 ano e meio em geral é de quiropraxia. E cuidado, porque tem muita gente fazendo cursinho de final de semana, aprendendo só as manobras, entendeu? E dizendo que é quiroprata. O osteopata é mais difícil, porque quem realmente conhece a osteopatia sabe, em especial da profundidade, não que a quiropraxia não tenha profundidade, não é isso que eu estou falando, mas a profundidade do diagnóstico osteopático, ele responde muitos porquês, né? Então, vamos dizer que eu tenha, como eu falei, uma dor no ombro. Eu tenho uma dor no ombro, e aí por que eu tenho essa dor? Eu tenho uma dor porque a cabeça do número está para frente. Mas por quê? E vai indo, e quando você vê, chega um no fígado, ou na escápula, na clavícula, uma perna maior do que a outra, no plexo braquial, né? Enfim, é uma infinidade. O paciente chega com dor no pé e pode ser o dente. Eu canso de atender paciente, por exemplo, eu tenho uma parceria muito grande com dentista por causa disso, paciente que tem dor no joelho, entendeu? Que muitas vezes estão no crossfit, estão praticando esporte, enfim. Não, na maromba mesmo, o próprio maromba. O próprio maromba, exato. E que ele tem uma dor no joelho, que ele faz exame, e que ele trata e que não resolve, e que é o dente. E que é uma mordida cruzada, por exemplo. Eu dou aula, como eu disse, eu dou aula na pós... O que é essa mordida cruzada? Mordida cruzada é simples. Só você quer saber o que é uma mordida cruzada, você tem que morder e o espaçozinho, né, o buraquinho entre os seus 2 dentes de coelhinho da frente, eles têm que estar alinhados com os de baixo. Então, se você tem uma mordida cruzada, essa linha vai estar tortinha para um dos lados. Por que isso é importante? Porque a sua mandíbula, ela tem uma correlação enorme com a base do seu crânio, que é o occipital, né, o osso occipital, e com a sua cervical. Se rodar a mandíbula, vai rodar a cervical para compensar, vai rodar a torácica para o outro lado, vai rodar a lombar e vai descendo. E eu tem um teste, chama teste Heineken, eu peço o paciente agachar, ele agacha e fala, dói meu joelho, doutor. Se eu identificar que tem uma disfunção na mordida, eu pego um papelzinho, peço para ele morder, ajusto a oclusão e peço para ele agachar de novo. E aí quando ele agacha, ele fala assim, ué, não é possível, minha dor melhorou, sei lá, 50%. Dentista. Entendeu? Eu não vou ficar fazendo a consulta com o cara toda semana, o cara vai na minha clínica, ele tem que ajustar a mordida. Eu vou melhorar a mobilidade do joelho dele, de sensibilizar o nervo, né, que dá sensibilidade ao joelho, que é o nervo cutâneo lateral da coxa, ajustar a lombar dele, ajustar a pisada e mandar ele pro dentista. Então, assim, na verdade, o teu trabalho é na rotatividade, né? Porque tu vai lá e uma consulta, 2. Normalmente, uma consulta, 2 consultas, Normalmente. É porque vai na causa. Esse aqui é o que é mais apaixonante da osteopatia, é tratar a causa. Então, essa história de ficar toda semana ajustando, tipo, a minha cervical estava rodada. Aí, primeiro eu vou receber o paciente, examinar, e vou fazer as manobras, vou desrodar, botar ele bem. Na segunda consulta, eu tenho que descobrir o porquê que esse cara tava com essa cervical rodada, o porquê que a lombar tava daquele jeito, porquê que ele tava com dor de cabeça e tal. Porque senão, ele vai para casa, melhora, volta, piora e fica nisso. E fica 2, 3, não existe. Não existe. Tem que ser uma consulta, 2, 3. Quando dá 3 consultas, já tá no máximo. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.